Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, uma vez que no dia de ontem, no dia 22 de setembro de 2022, assistimos ao BB Day, que foi o dia destinado àquela exposição do Banco do Brasil e o que a gente pode esperar da companhia para os tempos que virão aí pela frente. Mas foi uma apresentação feita pelo banco que durou 3 horas e nós fizemos um resumo aí perto de 14 minutos, o que significa que esse vídeo possa ficar um pouco longo, mas é importante algumas informações aqui que foram trazidas pelo BB Day e que podem nos dar o indicativo se nós continuamos no papel, saímos do papel ou vamos aí aumentar a nossa posição fazendo novos aportes. Mas então vamos ver o que foi falado no evento. E vamos começar com a definição do propósito, um pouco sobre aquilo que seria a estratégia do banco, como ele está e como ele ficaria no caso de uma mudança de governo federal, porque afinal de contas são diretores que são nomeados pelo presidente da República. Eu tenho a grande honra de passar uma mensagem muito especial. Aqui no Banco do Brasil, entendemos que a declaração de um propósito é uma ferramenta de transformação muito forte, pois materializa a aspiração da companhia e une todos os colaboradores sobre um mesmo horizonte. Em 2018, declaramos o propósito cuidar do que é valioso para as pessoas. Esse propósito já é visível em todas as dimensões da atuação do Banco do Brasil, foi amplamente assimilado por todo o time e orienta a nossa atuação. Mas o BB é dinâmico, como o mercado. O mercado e seus desafios também são. Então, assim, em 2022, estamos prontos para mais um passo, rumo a evoluir nosso propósito para ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Esse propósito que anunciamos hoje materializa nosso vínculo com a vida das pessoas. Cada palavra reflete como o BB é capaz de estar presente na realidade de tantos brasileiros, que consideram sua atuação relevante para a transformação das suas vidas. É um enorme prazer estar aqui hoje no BB Day para falar sobre o que estamos fazendo no varejo para melhorar a experiência dos nossos clientes, gerar maior eficiência e ampliar a nossa rentabilidade. Temos alcançado resultados históricos e isso se deve à boa performance comercial de uma rede de distribuição muito forte e também ações estruturantes, visando um relacionamento mais próximo do cliente no canal de sua preferência. Especializamos todos os nossos modelos, trazendo uma proximidade e uma personalização ainda maior, o que nós estamos chamando aqui no banco de um banco para cada cliente. Na realidade, o banco ele realmente ingressou de fato nos sistemas digitais e ele tem aproximado cada vez mais os clientes através de suas, não só das plataformas digitais, mas todas as plataformas. Ele salienta com muita firmeza a sua abertura desses canais, o que ele chama de omnichannel, ou seja, atendendo ao cliente em todos esses canais como se ele estivesse num único canal. Bastante interessante essa proposta do banco para poder fazer esse aprofundamento junto aos seus clientes. Nós criamos também os escritórios leves e com eles ampliamos a gestão e o relacionamento para mais 1.300.000 clientes. E chegamos a uma importante marca de 8 milhões de clientes com atendimento gerencial. Na busca de estruturas ainda mais eficientes, transformamos 1.000 dependências do banco em lojas Banco do Brasil, que são pontos mais leves e, principalmente, com maior representatividade na região. Esses são alguns exemplos. Até antes de ele entrar, é interessante também essa proposição, porque na verdade o que está acontecendo é que ao invés de ter as agências, tem esses chamados pontos de atendimento, ou seja, aumentando a capilaridade do banco. De como estamos aprimorando e ampliando a nossa capacidade de atendimento. Já alcançamos 80 milhões de clientes ativos. 80 milhões de clientes ativos, isso é realmente um número muito interessante e até surpreendente. Principalmente se nós formos verificar que outros bancos que chegam a ter ali, bancos grandes, como se não me engano o Santander, que a gente fez a análise aqui no canal, estava batendo os 70 milhões de clientes, mas ativos era bem abaixo disso. 80 milhões de clientes ativos é algo muito significativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre investimento, um mercado que é extremamente importante para a nossa indústria. Nesse segmento estamos usando inteligência analítica, a experiência,
com os nossos gerentes para sugerir carteiras de investimentos personalizadas. A solução, já conhecida, investir por os objetivos através do nosso robô advisor, já foi utilizada. Aqui é interessante essa parte aí dos analíticos e esse chamado robô advisor, que é o seguinte: o Banco do Brasil ele fez um investimento e está fazendo, continua fazendo um investimento muito pesado na parte de tecnologia, principalmente naquilo que a gente chama de análise de dados, por isso que o nome é analítico, para que possa levar não só para os gerentes do banco. Eles, segundo essa apresentação, qualquer integrante do banco, claro, respeitado o nível de acesso, pode obter essas informações a fim de trabalhá-las, fazer as suas interpretações e buscar uma melhoria no relacionamento com os clientes conforme cada localidade e conforme as especificidades. Por 2.600.000 clientes. Isso com um modelo de arquitetura aberta, o que reforça o nosso compromisso de oferecer as melhores alternativas do mercado. A nossa vice-presidência é responsável pelo atendimento aos clientes do atacado, abrangendo as médias empresas até as grandes companhias do segmento Large Corporate. Estou falando aí de Middle, Upper Middle, Corporate e Large Corporate, aproximadamente 12.200 da pequena a grande empresa. Atendemos também 18.000 grupos familiares do segmento Private, com foco em clientes pessoa física, com investimentos acima de 3 milhões de reais e mega produtores rurais. Fazem parte ainda da nossa gestão os negócios internacionais e comércio exterior, além da tesouraria global do banco. E reforçamos o nosso protagonismo na cadeia do agro. É muito importante esse ponto. Crescemos a carteira de títulos, a carteira de mega produtores rurais e também a quantidade de convênios de integração, bem como no volume de operações a partir desses convênios. De olho no agro, o Banco do Brasil vai aumentar, inclusive, a sua captação para justamente fazer os seus empréstimos. Provavelmente não, definitivamente é uma das medidas que o banco tem a tomar para o longo prazo, que é esse investimento forte sobre o agro como uma das carteiras mais significativas do banco. O UBS foi lançado em outubro de 2020, há quase 2 anos, com o intuito de unir BB e UBS para ser líder no mercado do banco de investimentos no Brasil. Eu gostaria de reforçar essa definição dessa JV. Ser líder no mercado de BI, de banco de investimentos JV no Brasil. é Joint Venture. De IB, bancos de investimentos no Brasil. E os resultados dessa parceria, até o momento, têm sido satisfatórios. Outro grande destaque que eu gostaria de mencionar para vocês foi o nosso retorno à liderança em câmbio e comércio de exportação no segundo trimestre desse ano. Gostaria até de bater palmas para a equipe que cuida do tema de comércio exterior do Banco do Brasil. E as notas recordes que alcançamos no NPS dos segmentos que mencionei comprovam que proximidade, especialização e relacionamento pensado no longo prazo são a chave para um atacado forte e sustentável. É que no NPS do banco, que é justamente aquela avaliação que o cliente dá, que fica entre 1 e 5, o banco está em média com 4,79, uma das mais altas que tem no mercado, ou seja, o nível de satisfação do cliente é extremamente significativo. E quando falamos em setor público, é importante dizer que nos últimos 12 meses, a rede especializada do Banco do Brasil expandiu seu número de escritórios. Além de todas as capitais, expandimos nos modelos para os 100% dos municípios brasileiros. O NPS do setor público, no último semestre, aumentou 6 pontos. Pese esse aumento aí do NPS, o que eu achei significativo ali, que a gente não pode deixar de passar batido, é que o banco chegou a 100% dos municípios para oferta ao setor público. Isso aí é o que é relevante. Se você, talvez você não tenha acompanhado aqui no canal, mas se olharmos para o ano passado, estava em torno de 95%, chegando a 100% neste ano de 2022. Levando ao nosso modelo de negócios, no nosso modelo de relacionamento, ao nível próximo do nível de excelência. Eu vim falar do BB no agronegócio, mas é mais correto dizer agro é negócio no BB. Porque estamos falando do setor econômico mais robusto e consolidado do Brasil. Veja a atenção que é dada para o agronegócio. 2,4 trilhões de reais,
e exportações, que neste ano já ultrapassam 108 bilhões de dólares. O agro cresceu muito nos últimos 15 anos e continuará crescendo de forma sustentável nas próximas décadas. E o BB será protagonista desse crescimento. Nossa carteira cresceu 27%, somando já 262 bilhões de reais. E o share com o produtor rural supera 60%. Com a expansão dos títulos agro, e aí estamos falando da CPR, o CDCA, o CRA e o FIAGRO, instrumento que lançamos recente, já somamos mais de 23 bilhões de reais para financiar o agronegócio em 2022 com recursos de mercado. E buscamos também recursos no exterior. O acordo com o NDB, o Banco dos BRICS, já disponibilizou 1 bilhão de reais para financiamentos de longo prazo, para armazenagem, energia renovável e irrigação. Então, isso aí é mais ou menos aquilo que eu falei. Veja toda a amplitude de captação do banco, que vai desde daqueles créditos que foram falados até captações internacionais para fins, então, do financiamento do agro, o que pode significar, principalmente para o exercício vindouro, ou seja, para 2023, uma ampliação nos resultados excepcionais que o banco veio obtendo agora em 2022. Bom dia. Minha pergunta direcionada mais para a parte do agro, exatamente, né? Uma pergunta sobre o agro é que essa apresentação, no BBD, ela foi feita da seguinte forma. Teve uma apresentação do mais alto nível da gestão do banco e depois uma sessão de perguntas e respostas feita por analistas e depois aquela gestão do banco que fica no nível mais técnico. Então agora a gente entra na sessão intermediária de perguntas feitas por analistas para a gestão mais alta do Banco do Brasil, mas eu tirei só aquelas que foram entendidas como a mais importante aqui no caso, relativo ao agro, porque foi o assunto mais tratado com mais ênfase durante esse evento. Então vamos ver aí o que vem na pergunta. A carteira do agro esse ano ela foi da XP. Um grande contribuinte para o crescimento da carteira do banco como um todo. E claramente aqui tem uma performance muito boa, ajudando a conter o risco da carteira como um todo, né, do banco. E esse ano, acho que foi até um crescimento excepcional. Eu queria saber, além dessas iniciativas, como que vocês veem esse crescimento da carteira para os próximos anos, né? Vocês têm diversas soluções que estão sendo desenvolvidas, implementadas, e se a gente pode esperar um crescimento mais ou menos dessa magnitude para os próximos anos, que tipo de outras iniciativas vocês pretendem trazer, integrando a parte de tecnologia, com essas análises de dados, enfim, só para ter um pouco mais de clareza a que passo que está se desenvolvendo esse produto e o que a gente pode enxergar, né, num horizonte um pouco mais longe. O banco retomou em março uma das 10 iniciativas estruturantes que o presidente Fausto comentou, dizia respeito exatamente a essa vocação do Banco do Brasil no agronegócio, na cadeia de valor do agronegócio. Desde o pequeno produtor da agricultura familiar até o mega produtor, as cooperativas e agroindústrias, como eu recém comentei. Atuar nesse ecossistema do agronegócio. E por que nós crescemos tanto? Um dos pilares é cadeia de valor, ou seja, mais do que financiar as necessidades do produtor dentro da porteira, basicamente o custeio, o investimento que ele precisa fazer, fomos buscar parcerias e atuar antes da porteira com as revendas de insumos, com as revendas de máquinas e equipamentos e depois da porteira. O exemplo do atacado com o comércio exterior, que comentei há pouco, 108 bilhões de dólares o agro já exportou em 22. O que mostra a pujança do agronegócio. Se a gente pensar no ano passado, o agro exportou todo ano 120 bilhões de dólares. Então, a razão desse crescimento da carteira do banco vem, primeiro, pelo direcionamento dado pelo presidente Fausto de retomar essa vocação histórica. Segundo, por uma estratégia que tem esses pilares, né? Proximidade, cadeia de valor, o agro digital e mais recursos de mercado, que é um diferencial importante. Hoje, 23 bilhões de reais nós disponibilizamos em 2022 com CPR, CDCA, CRA, que é conduzido pelo Atacado, e o FIAGRO, né? Então, esse é o esforço do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, o agro está crescendo, né? O mercado está crescendo, novos players muito bem-vindos para o agronegócio. Há espaço para muitos players porque a demanda do agro é muito forte. E aí vou terminar ilustrando esses 2 meses de safra, pouco mais de 2 meses. Em 55 dias úteis,
o banco desembolsou 55 bilhões de reais, graças àquela capacidade comercial e operacional da rede de varejo e da rede de atacado. Mas principalmente o apetite dos nossos clientes. Os produtores rurais, os pecuaristas, eles acreditam no crescimento do agronegócio, por uma razão simples. E aí concluo explicando que o crescimento da carteira do agro no Banco do Brasil ele é estrutural. Nós temos uma expectativa de mais 780 milhões de habitantes no planeta até 2030. E mais ou menos 2 bilhões a mais até 2050. Portanto, o Brasil tem uma oportunidade estratégica com o agro de prover não só a segurança alimentar, mas inclusão alimentar. Essa é a grande oportunidade estratégica do país. Por isso que eu comentei que temos essa convicção. O futuro do agro mundial é brasileiro. Então é bastante interessante, porque a visão do banco é a seguinte: até 2030, o aumento da população em torno de 750 milhões, até 2050, o aumento de 2 bilhões. Então o banco resolveu, por estratégia, fazer um investimento a partir da sua cadeia de valores. Então ele não está só lá no produtor, mas ele está ele chama de antes da porteira, aquele que tem o fertilizante, o maquinário, para que tudo isso facilite a chegada até o produtor e depois no pós-cadeia de valor, justamente com todo esse segmento que leva para esse público consumidor aqui dentro do nosso mercado doméstico, assim como no mercado internacional. Portanto, com uma tendência dentro da visão do banco do crescimento dessa carteira e, por conseguinte, um aumento que pode vir a ser muito significativo nos resultados do banco, porque eu acredito que nesse ponto mais amplo, nesse aspecto mais amplo, eu acho que poucos bancos têm a força que tem o Banco do Brasil. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos os vice-presidentes. Minha pergunta é no atacado, especificamente em relação à qualidade de carteira, que tem sido muito positiva, né, tem ajudado bastante o resultado do banco. A que se deve isso? Né? Como que o Banco do Brasil chegou aqui? É fruto da sua política de crédito? É uma condição mais favorável de mercado? E também se puder falar um pouco de expectativa futura, se acha que pode permanecer nesse nível ainda muito baixo. Obrigado. Claro. Obrigado pela pergunta, Thiago. Na verdade, o Banco do Brasil, reconhecidamente, tem os melhores, diria que, modelos de... A pergunta é a seguinte, é sobre a qualidade da carteira. Por que o Banco do Brasil ele faz os créditos e, na verdade, os índices de inadimplência são muito baixos? É isso que vai ser explicado aqui. De avaliação de riscos de carteira. E tenho que dizer também, não só o nosso histórico em relação a muito investimento em formação de profissionais nessa área também, toda a parte de análise de crédito, risco e tudo mais, mas eu tenho que dizer que a proximidade com os clientes do atacado foi fundamental para essa retomada e alavancar a carteira de crédito, porque a proximidade traz informação. O Banco do Brasil também entende, assim como a grande maioria, que não é mais possível a construção de soluções sem discutir a possibilidade de uso de mecanismos de inteligência artificial em cada uma das aplicações que desenvolvemos. Esse diretor vai falar sobre a parte de tecnologia, que é justamente o que faz construir aquela carteira de crédito que nós vimos que tem aqueles índices de inadimplência muito baixos, ou seja, são carteiras robustas, é por conta do que esse diretor fala. A inteligência artificial permite a criação de novas oportunidades de negócio, permite atrair novos tipos de clientes, se valendo ainda de outras tecnologias emergentes, como os assistentes virtuais, plataformas de metaverso, blockchain, IoT, edge computing, dentre outros. Exemplos reais disso são o Brablox, ambiente do bebê no Roblox, voltado para o público jovem, público gamer, a ferramenta Mapear, que apoia uma das nossas maiores vocações, o agronegócio. A gente comentou fortemente sobre a vocação do banco no agronegócio. Então, Mapear é uma solução que traz muita inteligência artificial embarcada. Ela ajuda o nosso produtor rural na questão da otimização da produção e ajuda o banco na questão da fiscalização dos financiamentos que foram concedidos. Hoje, quando o Mapear identifica alguma irregularidade, a gente manda o fiscal ao campo verificar a propriedade e quando ele retorna, ele retroalimenta o sistema de forma que, por machine learning, uma visita semelhante a essa deve ser evitada, gerando muita eficiência para o Banco do Brasil. Ele fala em machine learning, são máquinas de aprendizado, a tradução. Mas o que acontece aqui que eu acho que é interessante é que é o seguinte, ele começa a destinar o produto que o banco tem bem específico para aquele tipo de cliente, verificando se aquele cliente tem condições de realmente devolver o recurso que foi emprestado, né, com os juros que serão cobrados, e que isso faz duas coisas. Oferece o produto que é casado com o tipo de cliente e o cliente com capacidade de pagar por aquele produto que ele acabou adquirindo. Ou seja, é um investimento na parte de inteligência artificial, como foi dito ali no início, para otimizar os recursos do banco.
Nossa área de gestão de riscos e de capital, sempre alinhada às melhores práticas internacionais, continua investindo na formação de talentos, no desenvolvimento de novos modelos com uso de analytics em ambiente data lake e inteligência artificial. O uso de dados financeiros e, principalmente, comportamentais foram intensificados para criar soluções mais aderentes às necessidades dos nossos clientes, promovendo abordagens para além das segmentações tradicionais e incorporando nos modelos interesses, propensão ao consumo, estilo de vida, nível de relacionamento, tudo para agregar valor ao nosso cliente. Cabe destacar que o crescimento da nossa carteira com qualidade é resultado de uma boa originação das operações e da acurácia e assertividade dos nossos modelos, tanto destacado aqui pelo nosso presidente, Fausto, e os nossos colegas, membros do Conselho Diretor. E depois de ouvir os meus colegas, fica muito mais simples ilustrar os motivos que levaram o BB a entregar o recorde de 14,4 bilhões de reais de resultados. lucro líquido ajustado no primeiro semestre de 2022. Esse desempenho consistente nos dá muito orgulho e motivação para continuarmos transformando o BB todos os dias. Além disso, possibilita remunerar adequadamente os nossos acionistas, que neste ano estão recebendo 40% do nosso lucro líquido ajustado, o que representa uma das mais atrativas remunerações do setor bancário, posicionando a rentabilidade em alinhamento dos pares privados. Então aqui é interessante porque a única parte de toda essa apresentação que vai falar sobre dividendos e o banco agora explica, feito todo aquele arcabouço de explanações, por que chegou a dividendos tão significativos e tão representativos para os acionistas, como é o caso aqui da carteira do canal. Na comparação com o primeiro semestre de 2021, entregamos 12% de crescimento na margem financeira bruta, 9% de crescimento nas receitas com serviços, as despesas administrativas crescendo 5,8%, que foi abaixo da inflação do período, 50% de crescimento no lucro antes de impostos, 45% de crescimento no lucro líquido ajustado e o nosso capital principal de 12,49% é o maior entre os bancos incumbentes listados em bolsa. E agora nós vamos entrar na parte de perguntas e respostas do BBDay. Na verdade, eu sintetizei ao máximo nessas perguntas e respostas, falta muito pouco para terminar essa apresentação. Mas a primeira abordagem foi relativa à governança, se explanou muito sobre o sistema de governança, a estrutura que ele faz de cima para baixo, as tomadas de decisões que são de colegiado e não individuais, e o foco, assim, para cada segmento tomar suas posições de forma a contribuir justamente para esses resultados, com essa diretoria que está aí. E a segunda parte, ela fala sobre sustentabilidade, a segunda pergunta que eu achei interessante. Sobre governança, eu não trouxe a pergunta para cá, mas é só para dizer o que foi tratado. Mas a que eu achei interessante foi sobre sustentabilidade da carteira, que na verdade se traduz pelo seguinte, que talvez possa interessar ao acionista. Nós estamos num período de eleição, e nesse período de eleição existe uma possibilidade, porque o candidato que nas pesquisas pelo menos está à frente, tem a chance de estar à frente do país no exercício seguinte. Com isso, evidentemente que essa direção aí vai ser trocada. Por isso, a questão da abordagem sobre a sustentabilidade. Tá, mas e se trocar? Como é que vai ser no futuro? Vamos ver o que foi dito. E a nossa ideia nesse último bloco, nós recebemos uma série de perguntas da nossa audiência. Então, realmente, eu acho que a sustentabilidade de resultado é uma premissa do trabalho do Banco do Brasil. Não tenho dúvida que vai continuar no nível atual para melhor. E, por fim, nós temos uma estratégia corporativa que precisa ser executada ao longo dos próximos anos, e eu tenho certeza que qualquer administração que venha eventualmente assumir o banco, o compromisso é sempre com a estratégia corporativa e perseguir todos esses indicadores e o guidance que eventualmente é comunicado ao mercado. Então, na verdade, é o seguinte, eu não sou tão otimista nesse aspecto, porque o candidato à frente das pesquisas ele declarou que, nas palavras dele, e eu não sei exatamente o que isso pode significar em termos de representatividade para as atividades do banco, mas ele disse o seguinte: bancos públicos não podem dar lucro do jeito que dão os bancos privados. É uma definição. Hoje o Banco do Brasil está à frente de todos os demais bancos em todos os segmentos, mas isso não significa que será assim, mesmo que com essa construção estratégica, com sustentabilidade, pode ser que no futuro essas coisas venham a mudar e nós vamos acompanhando os resultados do banco, podendo voltar aos anos de, pelo menos ali que a gente pode pegar 15, 16, 17 e 18.
E assim, esse foi nosso vídeo de hoje, um pouco mais demorado, lembrando que essa apresentação do Banco do Brasil, ela teve 3 horas, a gente tentou extrair o que tinha de mais significativo para que pudesse trazer para você as informações mais importantes, uma vez você podendo ser acionista, você que já é acionista, ou até você que de alguma forma viu aí que o banco chegou num ponto e pode, uma interpretação, não é a minha, e que pode então estar tentando desfazer a sua posição. Nós entendemos que um banco muito sólido, muito consistente, o primeiro banco do Brasil, criado por Dom João VI na sua vinda de Portugal para o Brasil, e que até hoje se sustenta aí com pilares extremamente consistentes, principalmente se tiver à sua frente uma administração que seja competente. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu me despeço deixando, como sempre, o meu grande abraço.